Olá pessoal, eu me chamo Samir Sater, eu tenho autismo e hoje, como o combinado, estamos dando início, à saga Provérbios aqui no canal, onde a gente vai estar lendo Provérbios, e também fazendo devocionais sobre isso. E eu queria avisar aí para vocês, que inclusive ontem, dia 2 de novembro, foi o meu aniversário, Só queria avisar, caso alguém queira me dar os parabéns nos comentários, Eu até queria postar no dia, mas acabou não dando muito certo postar o vídeo no dia e nem gravar também. E eu tenho que confessar que eu venho tendo alguns problemas, que acabaram me atrapalhando a começar essa saga antes. Afinal, ultimamente eu ando passando mal pra caramba, tô tendo muitos enjoos, ânsia de vômito, e depois que esse lance dos enjoos e ânsia de vômito acabou parando, eu também tive um negócio que eu acho que não sei se chama confusão insulta, alguma coisa assim que eu acabei tendo, que pode acontecer com a pessoa, que, tipo, deixa ela bem confusa de uma hora para outra. Eu não sei bem explicar como é que funciona essa confusão insulta, Mas eu peço a vocês aí que estão vendo que orem por mim, para que isso não aconteça novamente. Bom, sendo assim, tendo explicado tudo, vamos ao texto de Provérbios, Vamos começar lendo Provérbios aqui, do capítulo 1 ao 6, que diz, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para conhecer a sabedoria, a instrução para se entender as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria e o instruído adquirir sábios conselhos, para entender os provérbios e a sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. Então, seguinte, O que que acontece? O propósito do livro de Provérbios seria, no caso, ensinar, a pessoa que está aqui ouvindo, a pessoa que está lendo, a ter a habilidade, de enxergar as coisas e reagir a elas como Deus, enxergaria e iria reagir. E também para poder ensinar vocês a buscarem a sabedoria através do relacionamento com Deus. Esse é o propósito do livro de Provérbios, E é o que o livro está querendo dizer, Do capítulo 1, versículo 1 ao 6. Então, vamos ao famoso versículo 7, do primeiro capítulo de Provérbios, que diz: O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Ou seja, o que que isso significa? Tá aí, O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, se você teme a Deus, você já começa a ser sábio. E o que que é temer a Deus? É você respeitá-lo, ter reverência a Ele, é você obedecê-lo com amor e também é você renunciar o que desagrada a Ele. Isso seria, no caso, ter temor a Deus. Entende? E aqui está dizendo também, que os loucos desprezam a sabedoria e instrução. Ou seja, as pessoas que não possuem essas coisas, são pessoas loucas, são o contrário de pessoas sábias. Então, essa é uma forma de identificar, o que que é uma pessoa sábia, o que que é uma pessoa louca. Ou seja, você pode ter até inteligência mundana, mas a sabedoria, ela vem de Deus, através do temor a Deus, um relacionamento com Deus. Você respeitar, obedecer e amar a Deus e renunciar coisas por causa dele. Isso
é o que faz você começar a ser sábio. Prosseguindo agora, indo do versículo 8 ao 9. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe, porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Ou seja, né, aqui é aquele clássico conselho, né, o que tem que obedecer, né, o pai e a mãe. Quem obedece pai e mãe até vive mais, né? Sem contar que entre os 10 mandamentos está esse negócio de obedecer pai e mãe. Então, lembre-se também que esse obedecer ao pai, não deixar a doutrina da mãe, também se refere a obedecer a Deus. Então, isso que vocês têm que saber, né? Um sábio também obedece os pais. Então, lembre-se disso. Se você tem pais vivos, seja obedientes a eles. Então, prosseguindo aqui, né? O versículo 10 ao 19. Filho meu, se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, não consista. Se disserem, vem conosco, expiemos o sangue, espreitemos sem razão os inocentes, traguemos-los vivos como sepultura, inteiros para que desçam a cova. Acharemos toda sorte de fazenda preciosa, encheremos as nossas casas de despojos, lançarás a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas no caminho com eles, desvia o teu pé de suas veredas, porque os pés deles correm para o mal, e se apressam a derramar sangue. Da verdade, de balde se estenderia a rede perante os olhos de qualquer ave, e estes armam ciladas contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tais são veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela prenderá a alma dos que a possuem. Ok, né? O que que esse texto nos ensina? Primeiramente, que não existe lógica para fazer o mal. Ou seja, tem pessoas que querem prejudicar os outros para conseguirem o que eles querem. Só que isso é ilógico. Se eles trabalharem, fizerem por onde, eles também vão receber. E tem pessoas, né, que estão na mesma posição que os outros e ainda assim fazem mal a eles. E isso mostra que não há motivo lógico em fazer o mal. A maldade é algo burro. A maldade é burra. Lembre-se disso. Não há razão lógica no mal. Até porque no texto, né, já diz aqui, como diz, vem conosco, expiemos o sangue, espreitamos sem razão os inocentes. Ou seja, não há razão para poder fazer o mal. Tem gente que diz que não acredita no bem e o mal, mas geralmente eles usam esse argumento só para fazer o mal, porque eles não querem assumir a responsabilidade de terem feito o mal. Esse é o problema. Muita gente quer fazer o que é errado, mas não quer assumir a responsabilidade por aquilo que faz. Então, lembre-se disso. Não há razão lógica para poder fazer o mal. Nem razão lógica e nem razão moral. E segundo, quem faz o mal ao próximo faz o mal a si próprio. Isso é mostrado em vários textos da Bíblia, né? Teve acho que é Naamã, que foi, não sei se é Naamã, aquele que fez a forca para Mardoqueu e acabou enforcado. Teve também os servos lá, né, de Nabucodonosor, que no caso tentaram armar uma cova ali, né, para Daniel, e no fim das contas, né, quem caiu na cova do leão foi eles, né. Eu não sei se foi Nabucodonosor, mas teve isso, que eu não recordo agora, faz tempo que eu não li essa passagem. Que estava lá na Babilônia, né? E tentaram fazer covas, né? As covas dos leões ali tentaram fazer com que Daniel fosse jogado lá. E no fim das contas, eles foram jogados ali. Ou seja, quem faz o mal para o outro acaba fazendo mal para si próprio. Não existe vantagem e não existe razão lógica para fazer o mal. Lembrem-se disso. Agora, vamos falar do versículo
20 ao 22. A suprema sabedoria altisonamente clama de fora, pelas ruas, levanta sua voz, nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama à entrada das portas e na cidade, confere as suas palavras. Até quando, ó nécios, amarei a necessidade, e vós, escarnecedores, desejais o escárnio, e vós, loucos, aborreceis o conhecimento? É que tá, né? Quem é que é essa sabedoria? Quem é essa sabedoria que está clamando na cidade para o pessoal poder, né? No caso, adquiri-la. Essa sabedoria se refere a Jesus. Jesus, né, estava tentando despertar as pessoas. Essa sabedoria que é descrita aqui, clamando na cidade, é ele, né? Essa sabedoria se refere a Jesus. Por exemplo, Jesus é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Várias cidades têm pregadores que estão pregando a palavra de Deus por aí e as pessoas estão ignorando. Alguns ouvem, a maioria não dá ouvidos. O fato é, Jesus está naquele lugar. A sabedoria está sendo pregada e tem gente que não está ouvindo. Então, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que ouvir a palavra de Deus e silenciar, né, a palavra do mundo na nossa mente. Nós devemos ignorar o mundo para prestar atenção na palavra de Deus. Vai ter momentos que isso será necessário, muitos momentos, inclusive. Então, agora vamos para o versículo 23. Convertei-vos pela repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vós fareis saber as minhas palavras. O que quer dizer? Que no caso, né, quem se arrepender, né, será guiado pelo Espírito dele. Ou seja, você quer ser guiado pelo Espírito Santo para poder viver, né, o melhor da terra, comer o melhor da terra, fazer o que Deus quer? Então, lembre-se, arrependa-se e receba, né, o Espírito Santo. E você será guiado através desse Espírito. Agora, do 24 em diante, diz o seguinte, do 24 em diante. Mas, porque clamei e vós recusastes, porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Antes rejeitastes todo o conselho e não quisestes a minha repreensão. Também eu rirei na vossa perdição e zombarei vindo o vosso temor, vindo com assolação o vosso temor, e vindo vossa perdição como tormenta, sobrevivendo vos aperto e angústia. Então a mim clamarão, mas eu não responderei de madrugada, e me buscarão, mas não me acharão. Portanto, aborreceram o conhecimento, e não preferiam o temor do Senhor. Não quiseram meu conselho, e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu próprio caminho, e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos, porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente, e estará descansado do temor do mal. Forte, né, gente? Forte, forte. Tá aí, né? Aqueles que não ouvirem, né, a repreensão de Deus vão comer do pior da terra. Vão comer do pior da terra. Chega um momento que, se você for ignorando Deus, aqui está dizendo que ele mesmo, né, vai rir de seu fracasso, da sua perdição. Sem contar, né, que quando você fica recusando muita repreensão de Deus, quando você não dá ouvido à repreensão dele, continua no pecado, pecando e não dá ouvido, você acaba sendo destruído sem aviso. Lembrem-se de Sansão, que se envolveu com Dalila. Então, ele tinha a oportunidade de parar. Ele tinha toda essa oportunidade. Só que ele continuou recusando a repreensão. Continuou fingindo que não ouvia. Até que um dia, né, ele foi destruído sem aviso. Ou seja, um dia, né, de tanto ele ignorar a repreensão, ele acabou ficando careca, né? Só para você ver a situação.
Isso é porque ele não ouviu a Deus e acabou ficando assim. Ficou careca, perdeu a força, e se não me engano, ele ficou cego, né? Ele ficou cego, sim, não é se não me engano, não tenho certeza, ele ficou cego e foi humilhado, né? Isso é o que acontece com quem ignora a repreensão de Deus múltiplas vezes. Ele é destruído sem aviso. Bom, para finalizar, é isso, né? Vou estar fazendo a playlist que vai estar a saga de Provérbios. Muito obrigado por assistirem. Eu estou muito feliz, né, por vocês estarem vendo os meus vídeos. Quero dizer que amo vocês. Eu queria ter postado esse vídeo no meu aniversário, mas não deu, né? Mas quem quiser me dar os parabéns, né? Tá aí os comentários para isso. Então é o seguinte, você curte esse vídeo se você gostar, você comenta se quiser, compartilhe se ver necessidade, e se quiser ver mais vídeos como este, você se inscreva e ative o sininho. Até a próxima e tchau!